Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Beda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Savavedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshimaham Om Shanti 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 Om Namastê. Ok, então nós estamos no capítulo 9, verso 23 a 27, né? Vamos criar um contexto a partir do qual, né, fazendo um gancho com as aulas da semana passada, a classificação da devoção, segundo as escrituras védicas vedânticas, né? Nós podemos praticar a devoção para ganhos materiais e ganhos espirituais, como nós sabemos, né? Então, nós podemos utilizar esta devoção para objetivos duplos, né? E toda essa abordagem aqui não leva em consideração aquilo que podemos referir como a devoção do Yanni, né? A devoção não dual, assim por dizer, né? Então, o Yanni é aquele que é um devoto da natureza Nirguna Brahman, como a natureza de tudo e de todos, né? Então, ele é devoto à sua real natureza, que é a natureza de Brahman, de Ishvara e de Jagata, e ele simplesmente ele vive essa devoção, né? Ele vive essa devoção naturalmente, né? E sem nenhum objetivo de ganho. Então, por que que o Yanni ele já não tem nada para pedir? Você lembra que o conceito das preces, das orações, né? De pedir alguma coisa, sempre se baseia em coisas a respeito de mais segurança, mais prazeres, mais conhecimentos ou melhoramentos pessoais. E, no final das contas, o indivíduo, tendo desenvolvido um certo grau de qualificações, ele quer só pedir uma coisa: senhor, 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 eu quero que a ficha caia, né? Na linguagem simples. Eu quero moksha, eu quero essa compreensão livre de dúvida, né? Então, quando o indivíduo chega neste ponto, ele ainda tem uma devoção pelo ser, né? Cujo o pedido, né? Cuja expectativa, cujo desejo é o desejo do mumukshu, né? Que é o desejo pela compreensão que transforma e liberta, né? Então, este é o Yanni em sua devoção. Isso não é o Yanni na sua, este é o Vedantin, né, num estágio mais elevado, em sua devoção para com Ishvara, na qual ele deseja moksha, ele deseja este autoconhecimento claro, firme, sempre presente, que transforma e liberta. Então, ainda tem um motivo, ainda tem um desejo, que é o desejo pelo autorreconhecimento firme, né? Então, o Yanni, ele tendo obtido o autoconhecimento, ele já nem tem aquilo para pedir. Então, qual é o Bhakti do Yanni? No máximo, a gente pode ser devoção, apreciação, gratidão pela oportunidade de ter nascido, né, num corpo humano dotado de uma inteligência humana, um livre-arbítrio e associação kármica com as escrituras e o guru que permitiram a esta alma individual obter esse conhecimento, né? Então, o Yanni não é discutido neste estágio aqui, não é levado em consideração. Ele não tem mais nada para ganhar, nada para realizar. Ele não quer nem mesmo realizar o autoconhecimento e moksha. Por quê? Porque ele já compreendeu, né? Ele nem está interessado em Dharma, Artha, Kama, né? Em melhoramento pessoal nesse sentido, né? Não a observação do Dharma, que é natural para o Yanni, mas ele não está nem interessado
objetos de segurança e de prazeres, e nem mesmo de melhoramento pessoal, né? Porque ele sabe que todos esses ganhos são ganhos finitos, e ele obteve o ganho a respeito do infinito, né? Eu sei que a minha natureza é infinito, e nós sabemos que o infinito é o quê? Em relação, né, em analogia, o infinito é aquilo que abrange tudo que é finito, né? Então, tendo alcançado a compreensão de minha natureza infinita, qualquer ganho finito se torna irrelevante para mim, né? Se torna, no máximo, uma preferência, mas sem nenhum poder de me completar ou de adicionar algo a mais para mim, porque aquilo que nós somos é a consciência infinita e ilimitada. Todas as realizações finitas, elas são incluídas no finito, né? Então, todo esse Bhakti que nós estamos analisando se refere ao Aniani. E aqui tem uma passagem neste parábola que fala sobre um machado para moer, né? O Aniani é aquele que ainda tem que fazer coisas para obter resultados, né? E a tradução desta expressão, né, machado para moer, significa motivos, né, ou objetivos pessoais egóicos, ok? Então, é isso que significa. O Aniane, ele tem ainda desejos pessoais, né, seja por coisas deste mundo ou por melhoramento pessoal, né, crescimento espiritual. Então, ele ainda permanece, né, fazendo, né, coisas para obter resultados, né, que sejam a elevação ou purificação espiritual que coloca ele num estágio mais avançado de devoção, que é muito bem representada pela o Karma Yoga, né? Então, fundamentalmente, a devoção é dividida em dois, Sakama Bhakti e Niskama Bhakti, né? Então, o Aniani, ele é aquele que passa por esses dois estágios de Bhakti, né? Primeiro ele adora o Senhor como um meio para obter coisas do mundo, depois ele adora o Senhor para obter coisas não deste mundo, mas crescimento, elevação, purificação, refinamento espiritual, né? Mental, emocional, psicológico e espiritual, né? Então, nós vimos, né? Na aula passada alguém falou sobre isso, e depois eu tive uma conversa com o Ronaldo também sobre isso. Existem pessoas que têm temperamento mais romântico, né? Sentimental, devocional. Então, essas pessoas, elas se tornam devotos mais facilmente, né? É uma devoção mais sentimental, né? Esta devoção sentimental, ela serve um propósito de ainda purificar ainda mais rapidamente o indivíduo, porque todo ser humano é movido por emoção, né? A emoção, fundamentalmente, é uma emoção de desejo, né? Mas viver movido por emoções que são energias, né? Com muitas rajas, né? Emoções movidas por desejos, né? Que me movem, né? Emoção é algo que move a gente para obter coisa. Então, esta emoção, quase sempre, ela é baseada naquilo que eu quero e que eu não quero. Quando você quer o crescimento espiritual, o Vedanta diz que você se torna um buscador espiritual se você se torna também, se você é um buscador religioso espiritual, né? E a religiosidade, a religião, nada mais é do que a inclusão de Deus, né, e a compreensão desse relacionamento entre o Jiva aparente e esse Ishvara aparente, o Criador deste universo aparente, né? Então, no âmbito desta relação com o Criador aparente, o Jiva aparente, ele naturalmente, né, ele em condições mais normais, ele tem uma gratidão enorme pela oportunidade, né? E aí ele vai desenvolvendo este sentimento de gratidão realmente, né? Reverência e gradualmente a compreensão do Karma Yoga, deste relacionamento, vai permitindo a ele oferecer as suas ações dedicadas ao campo, e o campo das interações é o Senhor manifesto, né? E receber os resultados como prasada, né? Mas isso vai além de
a interação nossa com aquilo que está ao de fora do nosso corpo físico. Se a gente for observar Ishvara, essa inteligência suprema, é a inteligência que mantém esse vivo, esse corpo físico vivo, né? O corpo físico é vivo por quê? Por causa dos ares. Os pranas são ares desenhados inteligentemente para sustentar todas as nossas funções fisiológicas autônomas. Então, se você começa a ver este poder do Criador Ishvara, né? Como puro conhecimento, como Saguna Ishvara, porque a devoção, fundamentalmente, ela é em relação a Saguna Ishvara, tá? A Nirguna, a devoção Nirguna, a devoção para com a minha própria natureza, é um colapso da dualidade devoto e o objeto de devoção, na qual a devoção não tem muito espaço, é mais um sentimento de obrigado pela oportunidade, obrigado por estar aqui. Obrigado a quem? Obrigado a este Criador aparente, mas é aparente, mas esse corpo-mente também é aparente. Mas eu precisei desse corpo-mente aparente para compreender esse Criador aparente, de tal modo que eu conseguisse obter a compreensão daquilo que é a realidade por trás de todas essas aparências, tá? Então, quando a gente compreende Ishvara, compreende Saguna Ishvara, a gente vai desenvolvendo um Bhakti bem mais elevado, como um bom Karma Yogi, né? E a gente vai desenvolvendo não só a compreensão racional deste relacionamento, né? Mas a gente vai desenvolvendo aquilo que eu costumo referir como uma fragrância devocional. A fragrância por quê? Quando alguém nos dá tudo, né? Quando alguém nos dá tudo, qual é a nossa reação humana natural, né? É de estar grato, agradecido. Ah, não, deixa eu retribuir com alguma coisa, deixa eu te dar alguma coisa. Shwara nos deu tudo, nos deu o campo, nos deu o nosso corpo e mantém esse corpo físico, esse complexo corpo, mente vivo de momento a momento através da sua inteligência, através das leis e princípios, né? Então, como nós recebemos tudo isso, o segundo passo, depois da compreensão racional desta relação, deste relacionamento, é o desenvolvimento desta emoção, porque aí o indivíduo já não é mais movido pelo desejo, pode ser até o desejo meramente de purificação, mas se não tiver aquele sentimento de agradecimento, de gratidão profunda, entendeu? Por algo, por um princípio que está fazendo tudo, né? Me facilitando, né? Me concedendo a todos nós os nossos parábolas de momento a momento, para que a gente possa, né, desenvolver certas sabedorias e compreensões. Se eu não desenvolvo isso, então esta compreensão é uma compreensão mais racional, intelectual, e a fragrância emocional, que nada mais é do que gratidão e uma oferenda. O que eu ofereço? As minhas ações ao campo. Eu sei que o campo é a expressão de Ishvara, manifesto como o campo das interações. Então, esta fragrância, ela tem um poder complementar, né, de purificar e refinar o intelecto humano, porque ninguém vive sem emoção. As emoções, ou elas são mundanas, de querer o que eu quero quando eu quero, ou são emoções de gratidão, devoção, entendeu? E reverência, né, pela oportunidade. A mim, não existe criação sem um Criador. Você entende, Betânia? A importância deste sentimentalismo, que não é um sentimentalismo barato, é um sentimentalismo fundamental no processo de crescimento espiritual de cada um de nós. Ok, deixando estes parênteses. Então, nós temos o que é chamado de Sakama Bhakti, uma pessoa, naturalmente é um Anyani ainda, né? Ele tem uma adoração pelo Senhor, ele tem uma devoção e uma gratidão, né? Sempre presente pelo Senhor. O Senhor é uma fonte de segurança, mesmo como Saguna. O Saguna Senhor é uma fonte de segurança, sim. A segurança absoluta é compreender eu sou Niguna Brahman, mas o relacionamento dual entre eu e Saguna Brahman oferece segurança. Mas que tipo de segurança é? Psicológica. Tudo isso ocorre no campo da psicologia humana.
Você se sente muito mais seguro quando você compreende que você está amparado e mantido por essa inteligência suprema. E ela está sempre te oferecendo aquilo que é uma oportunidade para você crescer ainda mais, desenvolver ainda mais. Então você se sente seguro na medida que você compreende este relacionamento entre você e Nirguna Ishwara, tá? Então, esse Sakama é um Anyani, então ele tem esse sentimento de devoção, adoração ao Senhor, né? E ele quer coisas do Senhor. No início ele é mais primário, ele é mais grosseiro, ele quer coisas do mundo. Tudo bem, ele vai crescer. E no nível mais avançado, ele tem um amor pelo Senhor mais genuíno, no qual ele não pede coisas, ele agradece por qualquer coisa que chegue. Esse é o ponto, entendeu? Ele ainda, no fundo, ele pede o quê? Me dê força, me dê equilíbrio, né? Me dê a firmeza para aceitar os parábadas difíceis, né? Os resultados adversos, né? Então, esta é uma oração boa. Então, ele não está ali mais pedindo coisas, ele está pedindo o que? Força, na linguagem do Swami Paramarthananda, equilíbrio, né? Equilíbrio, força mental, emocional, psicológica, para receber tudo com um sentimento. Isso também é uma oportunidade, isso também é praçada, né? Então, essa adoração por Deus é uma adoração que sempre precisa ser desenvolvida desde o início, mesmo quando o indivíduo ele está buscando coisas deste mundo, né? Ele não busca Deus, ele busca coisas desse mundo, depois ele busca coisas que são além deste mundo físico, ele se torna muito mais, como se diz, despassionado, né? Ele tem muito mais dispassion, ou vairagya, e ele começa a adorar Deus por si mesmo, ou simplesmente, né, para compreender melhor e obter as qualificações necessárias para entrar no Nididhyasana do Vedanta. Mas no início, no estágio inicial, né, ele pede coisas, ele faz uma lista de coisas que ele quer deste mundo, mas ele não está interessado realmente em compreender Deus. Quando fala assim, ele não quer Deus, ele não quer compreender esse relacionamento entre ele e Deus. Ele quer, não, Deus está lá no templo, Deus está lá no puja room, Deus está lá no céu, Deus está lá no paraíso, né? Eu simplesmente, eu deixo ele lá, e eu gosto de saber que eu posso pedir coisa a eles, né? Ele é interessado em desejos materialistas. Então a gente passa para o Niskama Bhakti. O que é o Niskama Bhakti? Eu acho que vocês já compreenderam tudo isso, né? O Niskama Bhakti é simplesmente aquele que já não está assim totalmente ou mais interessado em desejos, coisas materiais, mundanas, né? Não somente materiais, mas status, posição social, né? Coisas assim também, entendeu? Então ele já não está interessado nessas coisas, né? Não é que não exista mais nenhum desejo por seguranças e prazeres, mas esses desejos do Niskama Bhakti, eles são desejos secundários. O desejo primário é crescimento, elevação, purificação. Os desejos secundários é o quê? Que eu obtenha o mínimo de segurança e de prazeres sensoriais, entendeu? Com muita moderação, e sejam desejos genuínos, né? Ah, não, eu estou sem casa, eu preciso de casa. Sem casa, eu fico agitado, eu não consigo nem mesmo estudar o Vedanta, eu não consigo fazer as minhas práticas, né? Então, que o desejo do Niskama Bhakti seja desejos genuínos e moderados, naturalmente, por coisas do mundo, mas o desejo principal é força, equilíbrio, né, para lidar com o mundo, né, e clareza, desejo por mais clareza, foco, né, qualificação, um intelecto mais puro, sou de modo tal que eu possa discriminar Dharma de Adharma, interagir, porque Dharma e Adharma são as leis principais do Senhor, né? Então é uma motivação diferente. Ele quer alguma coisa de Deus, mas ele não quer
Ele não quer simplesmente coisas deste mundo, ele quer realmente crescer espiritualmente. Aqui o Swami, ele, para efeitos didáticos, ele diz que o Sakama quer coisa desse mundo e o Niskama não está interessado em nada além de Deus, né? Por isso ele é chamado Niskama Bhakti, aquele que não quer interesse por coisas desse mundo. Mas esse Niskama Bhakti também tem interesse. Qual é o interesse? Eu quero compreender o Senhor. Ou, em outras palavras, ele quer o Senhor. Eu não quero nada além de compreender e agradecer o que você me proporciona. Então, existem orações e mais orações nesse sentido, né? Ô Senhor, eu não tenho interesse no Dharma, não tenho interesse em prazeres, não tenho interesse na arte, não tenho interesse em conhecimento objetivo, né? Eu não me importo com a relação a qual é o meu motivo. Qual é o motivo, então? De acordo com o meu karma, se o dinheiro vier, tudo bem, eu compreendo as leis do karma. O que vem, eu aceito, eu sei que este é um sistema meritocrático, né? Então, se eu quiser pedir algo a você, o que que eu vou pedir, né? Eu estou interessado em compreender este relacionamento, crescer, desenvolver e obter esta força, esse equilíbrio, né? Mental, emocional, psicológico, que me permita crescer o mais rapidamente possível, desenvolver o mais rapidamente. Me dê força, me dê equilíbrio, né? Me dê clareza, tá? Então, eu estou fazendo uma pequena edição aqui nessas passagens, porque aqui ele diz que o Niskama, ele não tem, existe um motivo, o motivo é o Senhor, e o Sakama só tem interesse pelas coisas do mundo. E eu estou editando dizendo que o Niskama Bhakti, ele pode ter interesse por coisa deste mundo, mas deve ser secundário, esses desejos, que sejam genuínos e que sejam moderados. O que que é genuíno? Eu preciso de comprar um carro, porque agora eu arrumei um trabalho e eu tenho que, não tem condução, não tem, né, serviço público. Então, eu preciso de um carro, vou comprar um carro. Então, esse é um desejo genuíno, sim, mas tem que ser moderado. Você não vai querer comprar um SUV de último modelo, né? Você vai comprar aquilo que sua condição permite, né? O objetivo é simplesmente um meio de transporte, não é um símbolo de status ou um conforto quando você vai se mover de ponto A a ponto B. Então, essas edições são importantes para a gente não levar a coisa só para o preto e branco, tá? Existem outros aspectos para isso tudo. Claro que em linguagem religiosa, a linguagem devocional, o devoto dirá que eu estou interessado somente em compreender você, Senhor. Mas em Vedanta, você não significa um Deus pessoal, porque o Deus pessoal é finito. Portanto, o você significa uma forma finita. O você, se referindo ao Senhor, né, significa uma forma finita que representa Satyam, que representa Nirguna Brahman. Quando eu não busco nada além de Deus, quem representa o infinito Brahman? Quando me torno um mumukshu, isso se chama Niskama Bhakti, de um Vedantin no estágio mais avançado, ok? Então, o Niskama Bhakta ainda é dentro do âmbito do Anyani, mas o Anyani é Vedantin no estágio mais avançado. É um mumukshu, um desejo enorme, né? Pelo autoconhecimento que liberta e transforma, né? Então, eu sou um Niskama Bhakti avançado. Então, quando eu busco nada além de Deus, eu estou buscando o infinito Brahman, o infinito Ishvara, né? No estágio mais avançado, que é o estágio do Vedantin, tá? Através do Shravana, Manana e Nididhyasana, este Bhakti. Você vê que o Swami, ele bate sempre na mesma tecla, que o processo, e o Ramana Maharaj costumava fazer isso também, dizer isso, Bhakti é uma atitude devocional que acompanha todos os estágios do nosso processo de elevação espiritual. Esta devoção pela verdade, seja ela através da busca da compreensão do ego, do eu, aí você não está realmente no âmbito da religiosidade, mas da espiritualidade, ou pela busca da compreensão da natureza de Deus em sua natureza saguna e nirguna, até que você chega na conclusão final de que
eu sou aquele Deus. A minha natureza é a mesma natureza daquele Nirguna Deus, tá? Então, essa é a condição do mumukshu, aquele que tem um desejo forte, intenso, né? Portanto, Krishna nos diz que você possa se graduar de Sakama Bhakti para Niskama Bhakti, ok? Okidoki. Então, o que é o Niskama Bhakti? É aquele que, fazendo uma recapitulação, o Niskama Bhakti é aquele Bhakti que é fundamentalmente crescimento, elevação espiritual, né? Não é que ele deva abandonar todas as outras buscas, né, mundanas, desde que elas sejam, né, necessárias, genuínas e moderadas, né? Mas ele fundamentalmente ele quer o desenvolvimento das qualificações necessárias para entrar nos ensinamentos dos Upanishads e obter o autoconhecimento que transforma e liberta, né? Então, este é o objetivo final do Niskama Bhakti. Então, o que eu estava dizendo é que o Swami, ele de novo, ele usa essa palavra Bhakti, 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 e diversos expositores da nossa tradição, da nossa Sampradaya, diz que o Bhakti é uma atitude ou uma fragrância, né, como eu costumo dizer, que acompanha todos os estágios deste processo de purificação e elevação espiritual, tá? Então, aqui o Swami começa a falar que no Bhagavad Gita, Krishna representa o Senhor infinito, né? E todas essas deidades, elas são finitas. Por que que as divindades, deidades são finitas? A gente pode fazer, até mesmo expandir um pouco essa compreensão. Nós temos todas essas deidades que são projeções do intelecto humano para, se eu quero conhecimento, eu vou para Sarasvati. Se eu quero riquezas, eu vou para Lakshmi. E assim para tudo. Eu não tenho muita compreensão ou experiência deste aspecto devocional ritualístico da cultura védica, né? Eu tenho uma compreensão boa do aspecto devocional do Karma Yoga, ok? Que é uma devoção para com Ishvara, a inteligência suprema, que se manifesta como a totalidade do universo, né? Mas no âmbito dessas devoções pessoais, né, com esses devas pessoais, né, Nishta Devas, cada um desses é desenhado pela projeção humana, pela mente humana, para me obter isso, isso, isso e isso. Então, o que você obtém de uma deidade, você não pode obter de outra, porque cada um delas vai me dar um resultado. E um resultado é sempre finito. Se você se torna um Karma Yogi, você desenvolve a compreensão de Ishvara como a inteligência suprema e você já não quer fazer pedidos disso ou daquilo. Você quer fazer pedidos? Eu compreendi o sistema, eu sei que tudo isso aqui é um sistema estruturado inteligentemente, baseado nas leis do karma. Então, o que eu recebo é segundo os meus méritos pessoais, né? Então, esta compreensão permite que eu pare de pedir coisas e, no máximo, eu peça o quê? Força, equilíbrio mental, psicológico, emocional, né? Para que eu possa receber os meus parámetros difíceis e eu faço isso, né, através da minha interação com o campo, compreendendo que Ishvara é o campo, oferecendo as minhas ações segundo as leis do karma, segundo as leis éticas, morais, psicológicas, de modo tal que eu possa desenvolver uma mente pacificada. Eu compreendi as leis, eu não preciso pedir mais nada, eu não preciso gastar tanta energia com essas tecnologias devocionais que são difíceis, complicadas, cheias de simbolismo. Não, eu me tornei um karma yogi, tá? Então, é um modo mais simples, mas ainda assim ele é mais difícil, elevado, porque é muito mais difícil você compreender Ishvara, Saguna Ishvara, como esta inteligência suprema que projeta, sustenta e destrói tudo. Nesta hora, é muito mais sutil você conseguir visualizar no seu dia a dia Deus como essa inteligência por trás de tudo, né? E desenvolver a fragrância, que é o sentimento de devoção, de apreciação, de agradecimento,
dedicando as minhas ações sempre para o Senhor, como assim, conformando as minhas ações com as leis do Senhor. Então, tudo isso, o Kama Yoga é uma espiritualidade avançada. O que é uma espiritualidade mais fácil? Deuses limitados, desenhados para me obter isso ou aquilo, né? Então, até mesmo dessas divindades pessoais, Nishtadeva, para Ishvara, já é um salto incrível você compreender Ishvara como a inteligência suprema. Você não precisa de pedir coisas para os seus representantes de venda, né? Uma analogia meia simples, né? Você simplesmente se vai direto na fonte e diz, Ishvara, eu compreendi tudo, eu passei todo esse tempo pedindo coisas, fazendo um monte de atividades ritualísticas, agora eu compreendi que eu não preciso pedir nada, eu preciso compreender o Senhor em sua natureza saguna, pura sattvaguna, me harmonizar com as suas leis, aí minha mente vai pacificando, porque eu já não tenho essa expectativa daquilo que eu muito frequentemente refiro como a missão impossível, né? Eu quero o que eu quero, que meu parábola seja assim, assim, assado. Eu não aceito nada que não seja os resultados que eu desejo, né? Então, agora eu tenho a força, o equilíbrio fundado neste yana, o yana a respeito deste relacionamento. Então, do Ishtadeva, o Deus pessoal, muito finito, para um Deus omnipresente, onipotente, que é a inteligência suprema, né? E aí você ainda tem uma relação com este Deus no âmbito da dualidade, dizendo assim, me dê força, me propicie o equilíbrio, o conhecimento, a clareza mental para me assimilar esse relacionamento, desenvolver mais e mais pacificação, né? E uma mente mais e mais contemplativa, de modo que eu possa compreender a sua real identidade, Saguna Ishvara, como inteligência, como não Sattvaguna, mas como Satchitananda, consciência, existência de natureza una. Porque somente então eu posso compreender a minha identidade com o Senhor. Então, do primeiro nível, uma divindade pessoal, muito limitada, para uma divindade, né, que é muito mais ilimitada, mas ainda assim não liberta o Jivatma, porque existe ainda uma separação, porque o Jivatma jamais pode dizer eu sou Saguna Deus. Não, Saguna Deus é um ser, né? É um ser autoconsciente, consciente de tudo aquilo que sempre existiu nesse universo, passado, presente e futuro, entendeu? É um sistema feito de conhecimento total, né? E o meu conhecimento é mínimo, né? Mínimo, mínimo, né? Então, eu jamais posso dizer, eu sou Deus, como muitas pessoas por aí dizem, né? Eu estou em controle da minha vida porque eu sou Deus. Não, você é o Nirguna Deus, você é Satchitananda, que é a natureza deste Deus Criador. Isso só pode ser compreendido após nós termos compreendido a natureza do Saguna, Deus, nós tenhamos nos conformado, harmonizado a essas leis, desenvolvido essa compreensão que pacifica a mente e essa fragrância emocional que ainda pacifica e purifica ainda mais a mente do devoto. É por isso que no âmbito do Vedanta, essa palavra devoção, devoção, bhakti, bhakti, aparece sempre. As pessoas pensam que o Jnana Yoga do Vedanta não tem nada de bhakti, esse é um grande engano, entendeu? É dito por nossos Mahatmas, que é o Bhakti mais elevado que tem, é o Bhakti por Nirguna Brahma. Pô, mas claro, Betânia, aí o Swami nos lembra que ele apresenta o talão de cheque, que existe somente um Deus de natureza não dual, é o Nirguna Deus, da consciência e existência, mas ele aparece como Saguna Deus e aparece como todas essas divindades pessoais, né? E ele diz assim, ó, você pode me ver em minha real natureza, como a sua real natureza, você pode me ver como a natureza do Criador, que é inteligência e conhecimento supremo, ou pode você me ver como os santos por aí, como essas divindades por aí. Eu estou disponível qualquer que seja o seu nível. Eu tenho aqui tudo para te oferecer, inclusive a sua natureza infinita, mas eu só vou fornecer a você aquilo que você me pedir.
E o que que a gente pede? Quase que invariavelmente, né? Os arianos começam pedindo coisas que me dê segurança, como bens materiais, coisas que me dê prazeres sensoriais, coisas que me dê melhoramento e conhecimento. E, em última instância, nós pedimos, né, essa compreensão final da real natureza deste Ishvara, né? Então, é como se nós tivéssemos um talão de cheque, o talão de cheque nos foi dado, a gente pode escrever exatamente o valor que a gente deseja, Ishvara fica lá esperando, mas a maioria de nós, no início, nós invocamos Deus, né? E preenchemos nossos talões pedindo coisas finitas, né? Portanto, Krishna diz que em vez de você ficar adorando esses deuses finitos, você pode me adorar diretamente, porque todos esses deuses estão incluídos em mim. Estão incluídos em mim, falando como Deus, e minha natureza saguna também. Toda a devoção de vocês para todos os rituais, todas as orações para essas divindades, vem para mim, essa inteligência suprema, né? E tudo, no final das contas, né, entre aspas, iria para este Nirguna Brahman, né, que na verdade não é uma entidade. Ishvara já é uma entidade. Ishvara é uma entidade feita de puro Sattva-guna. Nirguna Ishvara, Nirguna Brahman não é uma entidade, é a existência que concede existência a tudo e a consciência que concede a consciência a todos os seres sencientes. Sentientes ou sencientes? Eu faço confusão, né? Aí ele apresenta uma outra analogia, dizendo: Eu sou o Senhor, eu sou a inteligência suprema, eu posso te dar a compreensão de minha natureza, né? Saguna Brahman e Nirguna Brahman. Saguna Brahman como a inteligência que projeta, sustenta e recicla tudo, e a minha natureza Nirguna Brahman como a sua natureza, estou te oferecendo tudo isso, mas você quer alguma coisa finita. É como se você estivesse tocando a minha unha e dizia assim: não, eu quero a unha, né? Mas essas divindades são como partes deste corpo, que no final das contas é um corpo uno, né? Essa é a analogia aqui. Todos esses membros, essas partes do corpo físico, elas são aquilo que eu digo eu, o complexo corpo-mente. Não fique preso nesses namarupas, né? Finitos, limitados, nessas perspectivas e visões muito limitadas, né? Qualquer adoração vai para Shiva. Então, em outros textos, por exemplo, aqui ele começa a falar disso de novo, né? Em outros textos, em outros Puranas védicos, o Deus Supremo, né? O Deus Infinito, ele, ao invés de ser Krishna, como é o caso do Bhagavad Gita, né? Eles são outros personagens. Puranas são as escrituras, os ensinamentos das escrituras apresentados na forma de uma novela com personagens. E existe o personagem que representa o Deus infinito. No Gita é Krishna, mas se você for para um outro tipo de Purana, existem outros nomes, entendeu? Que representam o Nirguna Ishvara. Você entende, Alexandre? Então, não faça confusão com tudo isso, né? Então, se a adoração vai para Shiva é por causa de... Aí, por que que ele está falando isso? Porque lá na cultura deles, as pessoas brigam porque eles acham que o meu Devata é o Devata infinito, os outros são finitos. Krishna abençoa todas as pessoas no Gita, né? Krishna recebe todas as adorações através de todos os devatas, porque Krishna no Gita representa o Deus infinito. Então, do ponto de vista de outros devatas, todos representam apenas poderes finitos. Ao adorar esses devatas, uma pessoa
só irá obter um benefício o quê? Finito, né? Porque esses deuses, um deus, ele é caracterizado por quê? Primeiro, a projeção de uma forma. E uma forma, ela existe com características e qualidades, atributos. Então, uma divindade dessa é uma projeção de uma forma, um nome dado para essa forma e qualidades, características e atributos, como Sarasvati é o deus do conhecimento, né? Então, todas essas divindades, elas podem me dar benefícios, mas benefícios finitos. Elas teriam poderes limitados. Se eu adoro Shuriya, né, como especialista, você vai ao oftalmologista, é o deus da visão, ou do dente, não sei, eu não conheço todos os detalhes e eu não memorizo, né? Às vezes eu entro em contato com isso, mas eu não tenho nem interesse de memorizar e repetir, porque isso é um estágio bem anterior ao estágio do Bhakti oferecido no Karma Yoga, que é onde realmente o Vedanta inicia, começa, né? O Swami, ele dá essas aulas lá em Chennai, né? Para grupos grandes de pessoas, pessoas de todos os níveis, e a maioria delas envolvidas ainda com rituais e pujas para com as suas divindades, né? Todas essas devoções para esses deuses finitos dão resultados finitos, estão classificadas dentro do Sakama Bhakti. Se você quer um resultado infinito, você não pode ir para um Devata finito. Na verdade, você vai para um Devata finito porque você quer obter alguma coisa. Mas o Sakama Bhakti, ele passa por aquilo para se tornar um Niskama. Quando você se torna um Niskama, você já não quer essas coisas específicas, né? Você quer a compreensão, né? Você quer a compreensão deste relacionamento do Jivatma com Saguna Ishvara, né? E depois você quer compreender a natureza deste Saguna Ishvara de modo que você obtenha um resultado infinito. O resultado infinito, ela só é possível através das declarações finais de identidades apresentadas nos Upanishads, onde nós encontramos as declarações de que a sua natureza, o Atma do seu Jiva, é idêntico ao Atma de Brahman. Jiva Atma, Paramatma, Aikya. Né? Você é aquele Atma. Então, somente a compreensão da natureza ilimitada e infinita de Saguna Deus como puro Atma irá produzir este resultado infinito. Mas você tem que passar pelo Bhakti mais rudimentar para um Bhakti bem mais sofisticado, como é no caso do Karma Yoga, para depois, né, entrar, né, no Bhakti realmente que não é dual, né? É um Bhakti dual, porque aí você está pedindo só a compreensão, nem mais crescimento, nem mais melhoramento. Você quer assim, eu quero simplesmente que a ficha caia, eu quero compreender, livre de qualquer dúvida, e eu quero que esta compreensão me transforme, né? Então, esta é a devoção final de um Niskama Bhakti antes dele se tornar um Jnani, né? Eu quero a compreensão da sua natureza ilimitada e infinita, porque eu ouvi dizer que ela é idêntica à minha natureza e eu posso compreender a sua natureza ilimitada e infinita tão claramente. Eu li todos os Vedas, eu compreendi o que é este Saguna Deus e eu compreendi o que é Nirguna Deus, mas ainda assim a ficha não caiu. A ficha cai quando? Quando eu compreendo a identidade Jivatma, Paramatma, Aikya. Aí sim, o indivíduo ele fala assim, as escrituras tinha razão porque elas diziam que você é Tatvamasi, você é aquele Atma do Ishwaratma e de Brahma Atma, Paramatma. Você é o mesmo ser, a mesma consciência, né?
Aí, no final das contas, eu posso dizer, sim, a Escritura tinha razão, Aham Brahmasmi, né? Eu sou este Atma de Brahman. Há pessoas que são adoradoras de outros deuses além de mim, como eles adoram esses deuses? Eles adoram com a fé e com a ideia de que o Deus está no lugar, seja dentro do templo, dentro do puja room, dentro de uma loca celestial, né? Então, de novo, essas adorações que são descritas nessa passagem aqui, né? Que Krishna diz, vocês adoram com fé, etc, etc, etc. Mas esse é o Deus finito, o Deus localizado, né? E as pessoas pensam que eu quero voltar para o meu templo, eu quero voltar para o meu puja room, eu quero voltar para a minha sala de meditação, porque quando eu entro em contato com o mundo e começo a interagir com o mundo, eu esqueço de Deus, né? Então as pessoas pensam, não, eu só tenho realmente um contato com Deus se eu tiver no meu espaço espiritual de meditação, estudo, contemplação, o puja, né? Então, qual é o salto oferecido pelo Karma Yoga? O Karma Yoga diz assim, ó, eu sou essa inteligência, esse puro Sattva-guna, que é o substrato dessa ordem aparente, né? O substrato do substrato é Nirguna Atma, mas eu, como pura Sattva, eu sou o substrato, né, deste universo aparente, né? Se você é o substrato, que nem a gente dizia brincando com o Marcelo, Marcelo não viaja mais porque ele compreendeu que ele é o substrato, todo pervasivo. Eu sou o Atma todo pervasivo, eu não preciso mais ir de ponto A a ponto B, né? Se você compreende Ishvara em sua natureza saguna como a inteligência que permeia e pervade todo esse universo aparente, aonde você precisa ir para entrar em contato com o Ishvara? Você desenvolveu esta visão do Karma Yoga. You understand? Você já não está preso a um templo, a um espaço, a sua sala de meditação, a sua casa, né? Casa de férias, né? Ou as suas férias em Tiruvannamalai, na Índia. Você simplesmente começa a ver Ishvara em todos os lugares. Então, ele já não está mais limitado pelo espaço, né? Mas no nível inicial a gente, né, está sempre indo de lá e para cá, porque eu encontro Deus ali, mas não aqui. Então, este desenvolvimento é o que o Karma Yoga oferece, por isso que é uma ciência de Mitya muito mais avançada, né? Por isso ela existe no âmbito da Sampradaya do Vedanta. O problema dessas divindades, dessas pessoas que buscam essas divindades, é que elas pensam, né, que eu sou esses devatas finitos. Elas me adoram, essas adorações vêm até mim. Aqui ele apresenta um ponto interessante. Elas estão limitadas a oferecer essas devoções através de rituais, e pujas, e tapas, e many outros aspectos, né, de sadhanas, e elas pensam que elas estão oferecendo isso para os devatas finitos. Elas não sabem que está tudo vindo para mim, né? É o que ele está dizendo aqui. Eles me adoram, mas eles não sabem que estão adorando a mim. Eles pensam que estão adorando esses deuses finitos. A adoração dos devotos, elas são pela minha natureza infinita, mas eles não têm a compreensão de que eles fundamentalmente adoram a mim e somente a mim. E isso é muito facilmente compreendido para nós vedantinos avançados, porque a gente sabe que não existe maior amor do que o amor próprio pelo ser, pelo Atma de cada um de nós, né? Você pode ter um amor por um santo, por uma deidade limitada, isso e aquilo que me oferece algumas vantagens, algumas seguranças, mas quando você descobre que o valor dos valores, o valor mais elevado é o valor que nós temos pelo ser, pela nossa existência consciente, né?
tudo aquilo que a gente quer em termos de ganhos por segurança, satisfação, melhoramento, no, no fundo, a gente quer simplesmente, né, restabelecer esta nossa natureza, né, infinita, como a existência. Por quê? Porque é este o amor real que existe por trás de. As pessoas, por exemplo, uma analogia mais simples. As pessoas têm amor por uma casa, amor por um companheiro, uma companheira, amor por muitas coisas deste mundo, né? E por que que a gente quer tudo isso? A gente quer tudo isso como um esforço de remover um sentimento de limitação, né? Insegurança, né? Insuficiência, inadequação, tudo aquilo ali está está emergindo da minha identidade equivocada com a minha natureza corpo-mente. E o corpo-mente vai se sentir limitado, insuficiente, inadequado. Então, ela quer coisas para quê? Para tentar restabelecer aquilo que é natural para o complexo corpo-mente, que é a minha natureza infinita e ilimitada, né? Tudo aquilo que a gente busca neste mundo é simplesmente remover o sentimento real derivado de uma compreensão equivocada de que eu sou corpo-mente finito e limitado. Aí a gente busca o que? Associação com coisas, pessoas, situações, lugares, para tentar amenizar, diminuir ou neutralizar este sentimento de finitude, tá? Então, no final das contas, o que que a gente quer? A gente quer estabelecer a nossa natureza infinita, a nossa natureza livre, independente, ilimitada. Mas a gente, não sabendo, a gente vai através de coisas. O Krishna está dizendo aqui a mesma coisa, Swami está dizendo a mesma coisa. Ele diz que Krishna está dizendo que essas pessoas, elas querem a mim, mas elas estão indo para os santinhos, para essas divindades finitas. Todo mundo não quer realmente essas coisas desse mundo, porque as pessoas com um pouco de maturidade compreendem que as coisas desse mundo não oferecem a felicidade, a satisfação e a paz que nós buscamos, mas ainda assim, a maioria de nós continua adorando esses deuses finitos, né? Este é o ponto principal aqui. Estou fazendo um sumário, um resumão grande, que está levando mais tempo do que eu imaginava, mas a gente não tem pressa, é até melhor, porque esse é um tema que realmente requer um pouco mais de elaboração, né? Vamos fazer 10 minutinhos e a gente volta já já. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio
diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.